Olavo de Carvalho, filósofo e escritor brasileiro, destacou-se como um dos maiores críticos do comunismo no Brasil, especialmente no que tange ao uso estratégico da educação para a implementação dessa ideologia. Em suas análises, Olavo argumentava que o avanço do comunismo no Brasil não ocorria por meio de revoluções armadas ou confrontos diretos, mas por uma revolução cultural que se infiltrava nos valores, costumes e estruturas intelectuais do país. Ele sustentava que o sistema educacional brasileiro desempenhava um papel central nesse processo, servindo como ferramenta para moldar mentalidades e consolidar um projeto político de longo prazo. #, a revolução cultural e a hegemonia educacional ***. Inspirado por intelectuais como Antônio Gramsci, Olavo via o comunismo brasileiro como um projeto gramsciano, que buscava conquistar a hegemonia cultural antes de alcançar o poder político pleno. Ele explicava que Gramsci defendia a ideia de que o domínio político seria impossível sem antes conquistar o controle dos meios de produção cultural, como escolas, universidades, a mídia e as artes. No Brasil, segundo Olavo, essa estratégia foi abraçada pela esquerda, que gradualmente inseriu sua ideologia nos currículos escolares, na formação de professores e na literatura acadêmica. Olavo criticava especialmente o que considerava ser uma instrumentalização ideológica da educação. Ele apontava que o foco principal do sistema educacional brasileiro havia deixado de ser a busca pelo conhecimento objetivo e pelo desenvolvimento intelectual dos alunos, para se tornar um meio de doutrinação política. Nesse contexto, o pensamento crítico genuíno teria sido substituído por uma repetição mecânica de dogmas marxistas, apresentados como verdades inquestionáveis. #, a influência de Paulo Freire ***. Olavo frequentemente mencionava Paulo Freire, pedagogo brasileiro e autor de Pedagogia do Oprimido, como um dos principais responsáveis pela difusão do pensamento marxista na educação brasileira. Ele via a obra de Freire como um manual de doutrinação política disfarçado de metodologia educacional. Em sua visão, o modelo freiriano não promovia uma educação libertadora, como afirmava seu autor, mas sim uma educação que condicionava os alunos a enxergar a sociedade exclusivamente por meio do prisma da luta de classes. Para Olavo, essa abordagem não apenas empobrecia a qualidade do ensino, mas também alienava os estudantes, preparando-os para aceitar de forma passiva o discurso socialista. Ele argumentava que essa pedagogia criava uma aversão ao mérito, ao esforço individual e à responsabilidade pessoal, valores que são centrais em sociedades livres e capitalistas. #, consequências para o Brasil ***. Olavo de Carvalho acreditava que o uso da educação como instrumento de propaganda comunista havia gerado consequências devastadoras para o Brasil. Entre elas, destacava a queda da qualidade do ensino, que tornava o país incapaz de competir globalmente em termos de ciência, tecnologia e inovação. Além disso, ele via a educação como um campo que promovia o vitimismo e a fragmentação social, exacerbando divisões entre diferentes grupos identitários e alimentando o ressentimento coletivo. Ele também alertava que o projeto comunista na educação tinha como objetivo final não apenas o controle político, mas a destruição dos valores tradicionais da sociedade brasileira, como a família, a religião e o patriotismo. Para ele, ao minar essas bases, os ideólogos comunistas buscavam criar um vazio cultural que seria preenchido por uma nova ordem socialista. #, a luta contra a doutrinação ***. Em resposta a esse cenário, Olavo de Carvalho defendia uma reação cultural e intelectual. Ele incentivava o estudo autodidata, o resgate das tradições filosóficas e culturais ocidentais e o combate à censura ideológica nas universidades. Para Olavo, a única maneira de reverter o avanço comunista no Brasil seria restaurar o compromisso com a verdade e com a liberdade intelectual. Em suma, Olavo de Carvalho via a educação como um campo de batalha essencial no embate entre o comunismo e os valores tradicionais.
Ele considerava que o Brasil só poderia superar seus desafios se rompesse com o modelo educacional marxista e voltasse a priorizar o conhecimento e a formação integral dos indivíduos.